Rádio Arquitetura, presente no segundo dia de atividades do primeiro encontro Cidades Responsivas, que acontece em Porto Alegre. Ontem o primeiro dia, hoje dando sequência às entrevistas, amanhã tem o último dia deste importante encontro e agora a gente conversa com o arquiteto Rodrigo Milani, ele que também é manager da OSPA. Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo evento, né? Parabéns pelo Instituto. O Instituto que faz parte de é uma das 4 verticais da OSPA, né? E esse evento, nós da rádio que acompanhamos a movimentação há muito tempo do mercado da arquitetura, não só do mercado financeiro, mas educacional, comunitário, toda a área de abrangência. Às vezes me parece um pouco carente desse tipo de atividade, né? Que traga muito conhecimento e essa interação, esse networking entre os profissionais. Então, parabéns aí pela iniciativa. Gostaria que tu falasse, Rodrigo, para começar, sobre a OSPA. Quais são as 4 verticais que compõem hoje a OSPA? Tá, maravilha, Alexandre. Bom, hoje o Grupo OSPA ele é um grupo que a gente diz que é de desenvolvimento imobiliário, né? Uhum. A gente trabalha basicamente aí com arquitetura, tecnologia, economia urbana, né? E é isso tudo permeado, né? Digamos assim, pela atividade educacional e de pesquisa aí do próprio Instituto. Uhum. Então, o grupo ele nasce aí como escritório de arquitetura há mais ou menos 20 anos, né? A gente está quase aí completando o 20º ano. Nasce com um grupo de arquitetura, fazendo projetos, né? Até a gente brinca que a gente iniciou ali fazendo o banheiro da tia, né? Mas quem nunca, né? Quem nunca? Isso. Só não foi início na garagem, né? Mas ele foi isso. E a gente vai entendendo as dores do mercado, né? E a primeira delas foi de fato a vontade de virar incorporadora, né? Uhum. Então, um escritório atuando de arquitetura, ele, né, tem essa ideia então de virar incorporadora. E aí começa a olhar, né, com vizinhos, familiares, amigos, né, e, bom, quem é que tem grana para de fato botar no negócio, né? E a gente fazer um prédio, a gente vê que aquele montante ele não faz, né? Ele não mexe muito o mercado ali da incorporação, um mercado que exige investimento bastante alto. E aí era uma época que estava pipocando ali peixe urbano e todas as ideias de compras comunitárias, né? Nossa, olha, mas isso foi o quê? 2013, 2000, isso, por aí. Né? Uhum. E aí, olha, por que não fazer isso com o mercado da arquitetura e da construção civil, né? E aí surge a Urbime, né? Então, com a ideia de ser, de fato, uma empresa ou uma startup de crowdfunding imobiliário, né? Voltada aí para o mercado imobiliário. Ela só não foi aí a primeira da América ali do Sul por pouco, né? Assim, mas foi a primeira do Brasil. E aí o objetivo foi, de fato, dar acessibilidade ali ao mercado imobiliário à pessoa comum, né? Quem tem R$1.000 aí para investir, 2.000, 3.000, 5.000, né? Já existia essa cultura antes, Rodrigo, do investimento, do imóvel como um investimento? O imóvel como investimento acho que sempre existiu, né? Mas as modalidades elas eram bastante restritas, né? O cidadão comum não tinha muito acesso, né? Não tinha muito acesso, tinha que comprar o imóvel inteiro, né? Isso. A não ser que tu fosse para um investimento ali em fundos imobiliários, etc. Né? Mas acho que é um mercado um pouco mais específico. Mas como é que funcionava antes, né? Ou até como é que funciona ainda hoje os empreendimentos que não tem um aporte, por exemplo, da Urbime, né? Se eu sou incorporador, antes do banco entrar, antes de eu ter realmente o acesso ao crédito do banco, daqui a pouco eu tenho investidores qualificados, né, que já conhecem o meu trabalho, eles já confiam na empresa e eles fazem investimento no negócio, né? Às vezes comprando terreno, às vezes aportando dinheiro mesmo, e aí eles participam dessa primeira etapa, né, que é uma etapa bastante lucrativa, né, do empreendimento. Daí com a Urbime, né, o que ela faz? Ela proporciona para que eu, pessoas físicas, a gente consiga investir a partir de R$1.000, né, Então a Urbime faz a captação no mercado para um projeto específico, né? Hoje já são mais de 150 milhões captados aí no Brasil inteiro, né? Então não são projetos restritos a Porto Alegre, a gente acaba fazendo captações aí para vários projetos no Brasil, né?
E aí faz uma captação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, são captações baixas também, mas que dão mais segurança também para o investidor, né? E aí como é que esse investidor ele ganha? Ele não está comprando uma parte do imóvel, ele está de fato investindo naquele imóvel. Sim. Né? Então ele recebe uma parte nos juros fixos, né? de capital. E se o imóvel performar, de fato, ele vai receber também parte dessa performance, né? Então torna um investimento bastante atrativo, lógico, com os riscos de mercado imobiliário, né? Não é um investimento certo e seguro, né? Ele tem os riscos do mercado imobiliário, mas óbvio que se toma todas as precauções aí para que seja o mais seguro possível, né? Então, a partir dali, então, a gente começa... Nessa parte eu acho que tem que cortar. Tá. Então, a partir da Urbim, então, a gente passa a atuar também, então, como nessa intermediação, né, do investimento imobiliário, resolvendo uma pequena dor no mercado. Né? A gente começa a atuar mais também com o mercado imobiliário, né, no escritório da arquitetura. E aí uma outra dor que a gente vê é o ciclo de maturação do produto imobiliário. Né? Em que sentido? À medida que o incorporador identifica um terreno no mercado, como é que ele atesta a viabilidade daquele terreno para o seu empreendimento, né? Certo. Então, é preciso fazer uma análise desse terreno. Né? Como é que ela é feita, usualmente. Ou o incorporador ele tem uma equipe interna que faz análise de viabilidade, ele vai verificar quais são os índices construtivos, o quanto ele pode construir, de fato, qual é a atividade que ele pode construir naquele lugar. Né? Daqui a pouco ele vai construir um hotel, não é permitido naquela zona. Isso regido pelo plano diretor também, regido né? pelo plano diretor, e algumas outras legislações também. Né? Então, tudo leva um tempo, né? Então, a gente passa a fazer também muitos estudos de viabilidade, porque aí tem uma outra pegadinha também, às vezes o estudo numérico, que é uma análise rasa ali da legislação, ela indica uma certa viabilidade, né? Mas quando a gente vai para a proposta de arquitetura, a gente consegue melhorar um pouco aquilo a partir do projeto arquitetônico, né? Então a gente passa a atuar muito assim no estudo de viabilidade não só numérica, mas volumétrica, porque de fato a gente vê que a arquitetura ali vai agregar valor e às vezes tornar viável aquele produto naquele local, né? Mas isso tudo leva um tempo. E vai contribuindo para que a gente tenha um imóvel cada vez mais caro, né? Assim, lá na ponta do... Sim. Então a gente começa a desenvolver o Place, né? Que é a plataforma de desenvolvimento imobiliário. Ela é lançada em 2 cidades, né? São Paulo e Porto Alegre. E como é que ela funciona? Hoje tu clica em qualquer terreno de São Paulo e Porto Alegre, tu tem as informações urbanísticas. Né? A gente não precisa ficar olhando em plano diretor, pesquisando em prefeitura, etc. Né? Ou seja, tu tem uma celeridade muito maior. Grande. O que em bom português é menos gasto não, né? Onera menos o processo. Onera menos o processo, exato. E ele dá uma ferramenta tempo, muito né? rápida de decisão. Exato. Né? Até contando uma história. Cara, é investidor, tu quer botar o teu negócio a funcionar. Isso. E tu quer botar tu quer entregar um maior valor com menos custo possível, né? É verdade, claro. Essa que é a questão, né? Senão o mercado também ele não se sustenta, né? A gente teve até uma situação que o cliente estava em dúvida de 2 terrenos em São Paulo e ele imaginava que num dos terrenos o preço de venda seria X e o outro seria Y. E quando a gente olhou no Place, porque o Place ele faz isso também, né? À medida que eu clico no terreno, ele além dos parâmetros urbanísticos, ele dá parâmetros de mercado. Né? Aí é uma versão paga do Place. Né? Então, os parâmetros urbanísticos estão disponíveis gratuitamente para qualquer usuário. E aí a gente tem um plano pago também, uma taxa bem baixa aí por mês que é paga para ter o acesso então à viabilidade urbanística daquele lote, né? Que ele traz parâmetros de mercado. Então ele faz a leitura também através de dados do quanto está sendo vendido metro quadrado naquela região. Eu não me lembro agora se é 400 ou 800 metros aí de um raio de abrangência a partir do terreno. E o que mostrou foi exatamente o oposto, né, daquele terreno. O terreno que o cliente achava que ia pegar um valor maior por metro quadrado, na verdade ele estava... A análise indicou que era exatamente o oposto, né? E aí rapidamente ele pode decidir por um terreno ou outro também, né, que viabilizaria aquele Essas informações, falou até determinado ponto, elas são públicas, mas a administração pública tem feito uso disso, Rodrigo, dessas informações? Tem alguma coisa nesse sentido? Isso, então...
De informações públicas que nós temos, né? E o Place ele faz a leitura do banco de dados público do município, né? Tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre. E é assim que ele vai trabalhar em outras cidades também, né? A gente tem previsão de entrar em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Fortaleza. Eu acho que Blumenau está no pipeline também. Se em algum momento entrevistar a Flávia, ela pode falar mais detalhes sobre isso, né? Não me envolvo em todas essas atividades de forma aprofundada, né, na empresa. Então a gente se usa desse dado público e disponibiliza ela de uma forma organizada, fácil leitura na plataforma de forma gratuita também. Quais são os outros dados em que não estão disponíveis? Por exemplo, o Place fez todo um trabalho de visualização de dados para análise ali do plano diretor, por exemplo. Não sei se a prefeitura vai disponibilizar isso de alguma forma, né, para o público, mas são dados que também estão disponíveis lá no poder público, não de uma forma tão fácil de ser visualizada quanto ela foi feita agora para essa questão do plano diretor, né? Cara, repete essa pergunta que ficou bem enrolada. Não, na verdade, assim, eu queria saber, por exemplo, você tem todo um conjunto de informações que elas estão de uma certa forma centralizadas num único local, né? Tá. E elas já existem, né? Isso. O poder público tem essas informações, mas talvez de uma maneira mais pulverizada. Isso. O trabalho de vocês, de uma certa forma, poderia auxiliar o poder público na tomada de decisões, ou pelo menos como um componente a mais dentro de uma tomada de decisão, por exemplo, para um plano diretor, para uma ação pública? Não, perfeito, não é isso. Então tem vários dados, lógico que o poder público ele tem muitos dados, né? Muitos dados disponíveis, né? Eu acho que até pela lei geral ali de dados, a gente pode solicitar, qualquer cidadão poderia solicitar, né? O que nós fizemos já no Place, né? Então o Place ele pega esses dados públicos e ele disponibiliza de uma forma mais didática e clara na plataforma, né? Que dados são esses? Os dados urbanísticos do município, né? A gente tem lá a informação do índice de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos, volumetria, disponibilidade do solo criado, por exemplo, né? Quanto custa esse solo criado? Mas a gente sabe que existem muitos outros dados no município que hoje eles não estão disponíveis de uma forma tão clara assim para a população. Trabalhamos com algum desses dados aí junto com a Ernest Young, né? Para justamente servir de apoio às decisões do plano diretor. Se a prefeitura vai disponibilizar os dados ou não tenho essa informação, né? Eu até acredito que poderia ser uma baita ferramenta aí para disponibilizar para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Para quem é investidor, para quem pensa em ser investidor, para quem procura se estabelecer no município, né? Poder fazer essa leitura mais confiável dos dados, né? A gente está aí, são coletados muitos dados, né? E os dados não servem para nada se eles não são de fato analisados, né? E codificados e colocados em prática, né? Mas aí a gente entra numa outra vertical também, que é o Instituto Cidades Responsivas. Que é o Instituto Cidades Responsivas, né? Então aí o Instituto ele vem justamente, né? A gente sente o quê? Que existe hoje uma distância. E a gente passou por isso, né? Quer dizer, o ensino da arquitetura hoje ele está um pouco defasado em relação ao que se pratica no mercado. Como é que a gente consegue então qualificar de uma forma muito mais rápida, uma forma mais atual, uma forma mais abrangente, aproximada, né? Do mercado aproximada também, do mercado também, profissionais para atuarem na cidade hoje em dia, né? E aí o Instituto ele vem muito para ser esse braço, né, de educação, pesquisa e que faz essa conexão, né, do nosso dia a dia do mercado também, né, que às vezes ele nos atropela para um rigor mais científico de pesquisa e etc, que é da academia, né? E a gente está no nosso dia a dia sempre movido por essas duas forças, né? Então a gente está indo muito aí para um lado do mercado, tá? Então o Instituto está puxando um pouco também para a gente ter uma discussão mais teórica, embasada em cima daquilo que a gente faz, né? É porque quando a gente pensa, né, Rodrigo, a questão do compasso que a sociedade está vivendo, as alterações, as mudanças de uma forma tão... muito rápidas. Nossa, né? A gente percebe que a academia não acompanha, né, as mudanças. Sim, ela é muito mais engessada. Lógico, né? Mas também não dá para desprezar todo o conhecimento gerado e acumulado dentro da academia. Fazer essa transição
bem a palavra transição, essa conexão entre o conhecimento, entre saber acumulado e produzido na academia e partir para a ação prática na velocidade que o mundo apresenta hoje, é uma grande ajuda de desenvolvimento até profissional, né? Claro, a gente olha assim, ele sai, né? Por que é o Instituto de Cidades Responsivas, né? Eu acho que essa forma nova de ver a cidade. É uma forma, é uma cidade que ela responde de uma forma muito mais veloz a todo mundo que está participando da cidade. Aí como é que a gente faz isso? Como é que a cidade, então, ela vai ser moldada a partir dessa ação e reação, né? É esse estudo que o Instituto também se propõe, né? Propriamente no MBA, Cidades Responsivas, né? Hoje, além do encontro que está acontecendo, à noite vai ser a formatura da segunda turma do MBA. Acho que são 40 participantes aí, a terceira turma já vai iniciar também, né? Então, pessoas interessadas em discutir, né? Essa nova forma de cidade, né? Ou essa nova forma com que a cidade responde a tantos estímulos, né, que a gente tem. Né? Eu usei justamente esse termo, Rodrigo, os estímulos que vêm de todas as partes, né? Vem do cidadão, vem do poder público, vem da iniciativa privada, vem de várias demandas, e a cidade é um organismo vivo. Né? Isso que ele não vem de um órgão centralizador e tal, ele vem, na verdade, de todos os agentes que formam a cidade. Né? E cada vez muito mais abrangente, né? Porque a gente vive numa sociedade muito mais conectada e muito mais atenta a tudo que está acontecendo. Rodrigo Milani, arquiteto, manager do Grupo OSPA. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. Grande abraço, parabéns. Valeu, aí pelo Instituto, parabéns pelo evento. E a gente vai encerrando aqui nesta manhã do segundo dia do primeiro encontro Cidades Responsivas, a nossa rodada de entrevistas. Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.